Bom, galera, vamos resolver agora esse exercício. Vamos lá! Para impedir que a pressão interna de uma panela de pressão ultrapasse um certo valor, em sua tampa há um dispositivo formado por um pino acoplado a um tubo cilíndrico, como esquematizado na figura ao lado. Enquanto a força resultante sobre o pino for dirigida para baixo, a panela está perfeitamente vedada, né? Ou seja, a força resultante está para baixo, então não está conseguindo levantar o pino ainda. Tá? Então, está vedada perfeitamente. Agora, considere o diâmetro interno do tubo cilíndrico igual a 4 milímetros e a massa do pino igual a 48 gramas. Na situação em que apenas a força gravitacional, a pressão atmosférica e a exercida pelos gases na panela atuam no pino, a pressão absoluta no interior da panela é... Aí observe o seguinte, olha o que ele fornece aí, note e adote. Π igual a 3, 1 atm igual a 10 a quinta Newton por metro quadrado, e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, já vai ajudar bastante, né, galera? Observe que as respostas não estão em Newton por metro quadrado, estão em atm. E ele quer saber qual é a pressão que está na iminência de levantar, então, aquele pino ali. Vamos ver? Vem comigo. Galera, é o seguinte, ó. O que nós temos? Eu tenho aqui dentro, aqui, ó, como se isso aqui fosse a panela de pressão, aqui para dentro, tá? Isso aqui é a minha panela de pressão. Ela tem uma pressão interna aqui, certo? Aqui eu tenho uma pressão interna. E essa pressão interna, ela está tendo o mesmo valor em todos os pontos, inclusive aqui em cima. Então, ela está exercendo uma pressão, inclusive aqui nessa região. Certo? O que nós temos? Bom, devido ao peso desse pino, devido ao peso dele, ele está conseguindo manter aquele gás aprisionado aqui em cima. E com isso, conforme vai aquecendo a panela, vai aumentando a pressão interna. Tá? A parte interessante é que quando você aumenta a pressão interna, por que o cara faz isso, né? A ideia é a seguinte... é que quando você vai cozinhar, por exemplo, na água, com a tampa aberta, por exemplo, você vai chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius, né, dependendo da região que você está. Pensando que está a nível do mar, tá? Você chega a 100 graus Celsius. Agora, o que acontece? Se você conseguir colocar uma tampa aqui, bem vedado, tá? Mas de tal maneira que depois de uma certa pressão ele consiga levantar, porque senão pode explodir, o que vai acontecendo? Vai aumentando a pressão, aumentando a pressão, aumentando a pressão. E aumentando a pressão interna, qual é a parte interessante? Que a temperatura de ebulição aumenta também. Então a água não vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Ela vai entrar em ebulição a uma temperatura maior, 110, 120, 130 graus Celsius. Então ela vai mudar a temperatura de ebulição da água. E aí aquele alimento que você colocou para ferver quando era na tampa ali, a panela aberta, que fervia a água, chegava no máximo a 100 graus Celsius, e às vezes não cozinhava a sua mandioca, né? Não cozinhava às vezes um alimento da maneira que você queria, quando você colocou ela numa panela de pressão, você aumentou a temperatura de ebulição dela. Foi isso, da água. E aí o alimento que está aqui dentro também vai ficar inserido agora uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Tá certo? É por isso que você usa ela. Tá, mas voltando aqui, o que nós temos? Eu tenho o seguinte, galera, ó. Aqui nessa parte superior, eu tenho uma área de contato aqui, não tem uma área de contato nessa região aqui, ó? Eu tenho uma área de contato. E ele nos deu o quê? O diâmetro. Ele deu que o diâmetro era o quê? 4 milímetros. Beleza? Então eu tenho o diâmetro aqui desse local. Tá. Aí nós temos exercendo uma pressão atmosférica em todos os locais, né? Tem pressão atmosférica aqui, em todas as partes. Lembrando que pressão não é uma grandeza vetorial, tá? É uma grandeza escalar. Então ela está atuando em todos os pontos dessa pressão atmosférica. Tudo bem? Tá. Mas a pressão atmosférica, concorda comigo que está lá de fora? Sim, né? Então vocês concordam que o peso desse pino está apoiado simplesmente nessa área de contato, não está? E eu tenho o quê? A pressão, lembra que vocês tinham lá que pressão é força
perpendicular, era força perpendicular ou força normal, né? Dividido pela área de contato. A área de contato, concorda que é essa a área de contato? E a força normal, concorda comigo que é o peso desse corpo, o peso do pino? Então, a pressão exercida por esse pino sobre essa área de contato, a gente consegue encontrar, não consegue? Consegue. A pressão, essa pressão aqui, eu vou chamar de uma pressão do pino. Então, eu vou chamar a pressão do pino, vou chamar a pressão P. Certo? Pressão devida ao pino. Aí, a pressão devida ao pino apenas seria quem? A força normal, concordam comigo que é o peso. É o peso que está empurrando ele na vertical para baixo. Dividido pela área de contato. E o peso é a massa vezes a gravidade, não é isso? Então, a pressão do pino é igual a massa vezes a gravidade, dividido pela área de contato, que é essa areazinha de contato aqui, tá bom? Beleza? Entenderam a ideia, então, que nós vamos utilizar daqui a pouco? Eu vou usar isso aqui já já. Tá, agora nós vamos pensar o quê? Como o sistema está na iminência assim, de começar a vazar o gás por aqui, pelas laterais, porque ele vai começar a empurrar o pino para cima, aí o que vai acontecer então? E aí vai controlar ao máximo a pressão, tá? Vai chamar a pressão máxima isso aqui. Tá? Agora, se tiver um local entupido, aí torna-se perigoso. Tá? Então tem que sempre observar se a panela de pressão está realmente da maneira correta. Tá? Está atuando aqui certinho, se tem por onde sair os gases. Se não tiver, né, esse vapor, né? Se não tiver por onde sair o vapor, aí pode dar algum problema. Bom, fazendo aqui, o que, que nós temos então? A pressão interna tem que ser igual à pressão externa. Mas quem que é a pressão externa? É a pressão devido ao peso do peso do pino, né? Mais a pressão atmosférica. Então vem comigo, ó. Olha só. A pressão interna, lá dentro, que é o que ele quer saber, é igual à pressão devido ao peso do pino, mais a pressão atmosférica. Então a pressão lá dentro tem que ser igual à pressão desse, mais a pressão desse aqui. Tudo bem? Tá. Agora, para nós podermos calcular isso, vocês concordam comigo que falta encontrar a área? E quem que é a área? A área é π vezes o raio ao quadrado aqui, não é isso? Tá, mas eu tenho raio, vamos ver? Vem comigo. Eu tenho diâmetro, galera, eu tenho diâmetro. Se o diâmetro ali é 4 milímetros, portanto, esse símbolo matemático significa portanto, quanto que é o raio então? O raio é 2 milímetros. Se o raio é 2 milímetros, para transformar em metro, fica o quê? 2 vezes 10 a menos 3, o quê? Metros. Então, o raio, transformando então o diâmetro em raio, né? Nós dividimos por 2. E aí, como estava em milímetro, 10 a menos 3, transformei em metro. Correto? Então, olha só. Concorda que a área aqui é πr ao quadrado? E agora, o que, que nós podemos fazer? Vem comigo. Vamos lá. A pressão, então, interna do gás é igual à pressão devido ao peso, que é a massa vezes a gravidade, dividido pela área, que é quem? π vezes o raio ali ao quadrado, que é a área de contato, né, dos dois, certo? Mais a pressão atmosférica, ele falou que é quanto? 10 a quinta. Vou colocar 1 vezes 10 a quinta, para ficar mais fácil. Tá em Newton por metro quadrado. Aqui vai dar em Newton por metro quadrado, que é o tal do Pascal, tá? PA, Pascal, né? Lembra? Então, a pressão interna é igual, quanto que é a massa em quilograma? Quanto que é a massa, né? 48 gramas. Então, 48 vezes 10 a menos 3, vezes a aceleração da gravidade, que ele deu no enunciado, que é 10, dividido por π, que ele considerou igual a 3, vezes o raio ao quadrado. Quanto que é o raio? O raio é 2 vezes 10 a menos 3, elevado ao quadrado, mais 1 vezes 10 a quinta. Certo? Então, a pressão interna, tá? Nós podemos fazer o quê? Esse com esse já podemos simplificar, não podemos? Ó, 48 por 3 dá 16. Concorda que 2 ao quadrado dá 4? Então, 16, porque eu dividi aqui. 16 dividido por 4 dá 4, não dá? Então, 4 vezes. Aí, ó, 10 a menos 3. Com 10 aqui, vai dar 10 a menos 2. Não vai dar 10 a menos 2? Aqui embaixo não dá 10 a menos 6?
10 a menos 6, quando ele sobe, inverte o sinal do expoente, não é isso? Se era 10 a menos 6, vai ficar 10 elevado a mais 6. Inverte o sinal do expoente. Aqui era 10 a menos 6, 10 a mais 6. 10 a mais 6 com 10 a 1, porque aqui é como se tivesse 1. 10 a 6 com 10 a 1, 10 a 7. 10 a 7 com 10 a menos 3, somando o expoente dá 10 a quarta. Então, vezes 10 a quarta. Mais 1 vezes 10 a quinta. Tá? Agora vamos lá. Olha só, preste atenção nessa parte. Aqui está 10 a quarta, aqui está 10 a quinta. Para nós podermos somarmos, o que nós vamos fazer? Vou transformar tudo em 10 a quinta. Para transformar em 10 a quinta, esse aqui, para aumentar 1 aqui, eu vou diminuir aqui. Para aumentar aqui, eu tenho que diminuir aqui. Então, se a vírgula estava aqui, vou colocar a vírgula aqui. Ou seja, vai ficar assim, ó, pressão interna é igual a 0,4 vezes 10 a quinta. Então, aumentei 1, aí eu dei uma vírgula para lá. Foi isso, eu diminuí aqui para poder aumentar aqui. Mais 1 vezes 10 a quinta. Agora, o que nós temos? Temos 10 a quinta aqui e 10 a quinta aqui. Poderia colocar em quê? Em evidência, não é isso? E se eu colocasse em evidência, ia ficar 0,4 mais 1. 0,4 mais 1 dá quanto? 1,4. Então, a pressão interna é 1,4 vezes 10 a quinta. Newton por metro quadrado, também conhecido como Pascal. Certo? Agora, para nós terminarmos, vamos ver. Ele falou que 10 a quinta Newton por metro quadrado é o tal da ATM, né? É 1 ATM, não é isso? Então, dá 1,4 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, não é? Se isso aqui eu posso chamar de ATM, então deu quanto aquilo ali? 1,4 ATM. Então, a pressão interna que nós temos nessa panela de pressão é de 1,4 ATM. Beleza? Então, é isso. Tá? Foi isso que ele pediu. Quanto que era a pressão interna, então, que teria nesse caso, quando está na iminência de levantar o pino, então. Beleza? Então, acompanhe comigo agora as respostas. Vamos lá? Como vocês podem perceber aí, a resposta é a letra C. Tá? 1,4 ATM. Valeu? Continue com a gente. Um abraço.